Alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Esse Boletim AV que vai falar dos bastidores. O Vasco mexendo nos bastidores, mexendo os pauzinhos para ter tranquilidade, para seguir nesse final de Campeonato Brasileiro sem nenhum percalço. Vamos falar da visita do diretor executivo do Vasco à CBF, à comissão de arbitragem, a questão do julgamento de amanhã, que o clube está ameaçado por conta de fatos que ocorreram extracampo, até de perder mando de campo, e também o julgamento do Meia Nenê. Além da palavra do volante Yuri Lara, que participou recente de entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. Mas antes de falar de todas essas informações, quero dar o recado da Mais Ágil para você. Você tem aquele dinheiro do fundo de garantia, está depositado lá aquele saldinho, faz uma pesquisa, veja se está. Se estiver, procure a Mais Ágil. O telefone está aqui embaixo, maravilha, você entra em contato com eles, eles têm toda a expertise, todo o conhecimento para em menos de 24 horas conseguir essa grana para você. Você que quer uma grana para de repente fazer um pagamento, ou então tá apertado, ou então para fazer um investimento, comprar um carro, dar de entrada num apartamento, o dinheiro do fundo de garantia às vezes é alto. Você consegue ter esse dinheiro em mãos entrando em contato com a Mais Ágil. A Mais Ágil, que é uma empresa séria, que vai dar todo o suporte para que você consiga retirar essa grana. A Mais Ágil, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. O diretor executivo do Vasco, do futebol do Vasco, Paulo Brax, esteve hoje na CBF. O Vasco está fazendo de tudo dentro do campo, com treinamentos, com exigências, com as condições melhores de trabalho. Ontem anunciou um novo profissional, Alex Clapham, que vem para cuidar da parte de bola parada ofensiva. Tem buscado dar suporte necessário, já que não conseguiu, dentro da janela, contratar jogadores de um nível maior por conta do atraso da SAF. Agora é cuidar dentro de campo de treinamentos, de condições de recuperação, de melhores condições de viagem, enfim, dar tudo do bom e do melhor. Mas também há uma condição de bastidores que é fundamental, questão de arbitragem, julgamentos, enfim, situações que precisam ser cuidadas também, além de dar ao jogador a certeza de que nas arquibancadas o torcedor vai ser fundamental. Até mesmo quando o Vasco mexe nos bastidores para tentar a reintegração da força jovem, é uma situação que mostra que o clube está tentando ter todas as alternativas possíveis para poder subir. E o torcedor reforçado na arquibancada pela força jovem seria muito bom. Mas, no entanto, como nós informamos hoje no Bom Dia Gigante, trouxemos ontem o Dr. Marcel Macedo na nossa tradicional live, dificilmente a força jovem vai estar nos estádios onde houver jogos do Vasco esse ano. Mas para 2023, amanhã tem reunião do Dr. Marcel Macedo com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e também com o Ministério Público, Dr. Rodrigo Terra, para definir um plano de ação, mas que deve demorar ainda por questão política, depende de sanção do governador, tem muita coisa envolvida. Mas os bastidores também rezam que o torcedor que vai estar em São Januário, porque é um torcedor fanático, é um torcedor que está afim, mais de 22 mil ingressos vendidos, enfim, a torcida do Vasco vai fazer o seu papel. Que tudo isso seja também um bastidor favorável à equipe cruzmaltina. Vamos falar primeiro de Paulo Brax. Ele esteve hoje na CBF e foi considerado um ótimo papo. Ele esteve com o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. Houve uma cobrança branda, mas houve em relação à questão do jogo Vasco e Náutico, porque o gol do Náutico não teve a liberação da linha do VAR. Da mesma forma, o gol anulado de Raniel, também um VAR muito ajustado, também não havia sido liberada essa posição, essa imagem, para que se soubesse exatamente, não é às claras, transparência,
o Vasco foi fazer esse questionamento formal para a ouvidoria da CBF. Aproveitou-se também para reforçar a confiança na comissão de arbitragem para o restante do campeonato. Nessa reta final, o Vasco vai ter quinta-feira o Wilton Pereira Sampaio, árbitro mundialista, que vai estar em campo, mas que tem uma rusga com o Vasco. Afinal, o Vasco teve um gol anulado por ele, um gol muito comentado e debatido em Brusque, feito pelo Alex Teixeira. Ali ele deu o gol do Vasco, mas depois voltou atrás, sugestionado que foi pelo VAR. Mas o Vasco marcou presença e, volto a dizer, foi importante. É uma pressão que precisava ser feita. Uma outra situação que também vai necessitar de muito bastidor, mas acima de tudo de um trabalho de excelência do ótimo advogado da área esportiva do Vasco, Dr. Marcelo Jucá, é o julgamento que o clube vai estar amanhã em curso. O processo 2774, que tem 3 aspectos vascaínos na pauta. Primeiro o Nenê, depois o preparador físico Daniel Félix e o próprio Clube de Regatas Vasco da Gama, por ocasião do jogo Vasco 0, Chapecoense 0. Tudo isso foi muito estudado pelo Dr. Marcelo Jucá. Houve até uma mudança de data, porque esse julgamento seria na semana passada, mas a pauta foi mal apresentada, mas já foi marcado a audiência para amanhã às 10 horas da manhã. Sendo às 10 horas da manhã, já vamos ter o resultado cedo, porque esse resultado vai implicar na escalação do time para a próxima quinta-feira, porque Nenê é uma peça fundamental. Nenê vai ser usado, segundo o Dr. Marcelo Jucá, a questão do histórico dele. Ele, raríssimas vezes, nos últimos anos, esteve uma vez apenas, ainda jogando no Fluminense, no tribunal. E também é um jogador que vai ser negado o que ele teria dito que foi relatado pelo ato da partida na súmula, fazendo xingamentos. Não foi aquilo. O Vasco vai defender que não foi bem redigido, não é totalmente verdadeiro o que foi escrito pelo ato. Nenê se nega a confirmar aquele relato que foi colocado pelo juiz da partida. A questão do Nenê, há muito otimismo. Daniel Félix, preparador físico, nem se fala, porque ele tem uma ficha limpa, é a primeira vez que vai a tribunal. E no caso do Vasco, com a questão de garrafas que teriam sido jogadas no campo, vai se usar também a prerrogativa de que essas garrafas, elas são até autorizadas, podem entrar em campo, podem entrar no estádio, não é algo que foi ofensivo, jogado em cima de alguém. Enfim, vão se usar todos esses argumentos para que o Vasco possa ter absolvição, tanto na questão do mando de campo, como também nos profissionais Nenê e Daniel Félix. Mexer os bastidores vai ser muito importante. E como eu disse, bastidor importante é a presença da torcida. E hoje o volante Yuri Lara participou de entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa e falou sobre essa questão da importância da pressão, a importância de ter controle de cabeça para enfrentar o Londrina, um jogo decisivo, um jogo importante, uma decisão de 6 pontos. A primeira das 7 decisões que o Vasco tem até o final dessa competição do Campeonato Brasileiro. Yuri fala da importância do torcedor jogar a favor. Isso ajuda muito a cabeça dos atletas. Então, a gente sabe que é um jogo importante, né? E estamos mobilizados para esse jogo, né? Sabemos que vai ser uma final e como as outras 6 que vão faltar depois, né? É um jogo muito importante que não tem muito o que fazer. Nós temos que contar com a ajuda da nossa torcida, né? Temos que contar com o nosso fator casa. Eu tenho certeza que com essa nossa combinação em casa a gente está muito forte e nós vamos, se Deus quiser, vencer o jogo. É isso, turma. E logo mais a gente volta no News a partir de 10h30 da noite, com todos os detalhes da entrevista de Yuri Lara, mais detalhes de bastidores, informações sobre esse julgamento. Vamos falar também do nosso adversário Londrina, que hoje também teve julgamento de um atleta importante deles, que foi a julgamento no STJD, e que a gente vai saber se foi absolvido, se não foi. Enfim, tem muita informação, tem muita notícia, e a gente espera vocês, compromisso marcado. Primeiro, o pré-news, que a gente vai trazer lá no canal AV+, e logo depois o nosso AV News, trazendo as informações de Vasco e Londrina, bastidores de Vasco e Londrina, além de muitas outras informações também de bastidores do clube. É muito bastidor nessa terça-feira. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até logo mais, tchau, turma.